Rapaziada, o Cebolinha falou que não vai renovar com o Flamengo e a gente tem um problema para o futuro da ponta esquerda. Vamos assistir o que ele falou aí, ó. O trechinho que ele falou, ó. Vamos escutar. Relação a essa outra pergunta, né? Não houve nenhuma conversa de inovação até o momento. No momento eu fui procurado, mas Ó, até o momento não foi procurado sobre renovação. O primeiro ponto, né, que foi declarado que ele não teve nenhuma conversa de renovação. eu creio que eu posso afirmar aqui que seja a minha última temporada no Flamengo. Ele tá sendo evasivo, né? Creio que eu possa afirmar que é minha última temporada no clube. Sua última temporada, é isso? E agora ele reafirma e diz que é a última temporada. Com isso, o Flamengo demonstra que tem um problema. Primeiro, um problema estratégico, que como é que o cara que é titular da ponta esquerda não está tendo nenhuma conversa de renovação? Quem o Flamengo vai buscar para jogar na ponta esquerda? Ano passado já fez uma contratação de 22 milhões de euros e não teve resultado. Fora o Cebolinha que custou 15 milhões de euros. Então só na ponta esquerda, sem pensar ali no Bruno Henrique, tem 37 milhões de euros gastos ali e o Cebolinha está no último ano de contrato e o Flamengo nem inicia um interesse de renovação, sendo que o cara é titular hoje da posição. Não faz sentido, né? Ontem o Filipe Luís errou claramente em não entrar com o Cebolinha pela esquerda. Eu não sei qual foi o pensamento dele. Segunda vez consecutiva que ele entra sem centroavante, errando mais uma vez. E agora o Flamengo, a diretoria, o Boto e até o BAP e até o Filipe Luís não demonstra interesse em renovar com o jogador. Como é que o jogador vai dar o máximo, sendo que ele é o titular da posição e não tem nenhuma procura sobre renovação? Não faz muito sentido. Vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários se você renovaria ou não com o Cebolinha. Porque não é só renovar, é quem você vai colocar no lugar. Quem você vai ter, porque você vai ter que gastar dinheiro com contratação e um jogador do nível do Cebolinha hoje custa quanto? 20 milhões de euros? Traria mais um jogador de 20, 30 milhões de euros? Quem você traria para o lugar do Cebolinha? Ah, eles estão pensando em contratar o Richarlison para jogar na ponta esquerda e não de centroavante. Só que o Richarlison já está ficando mais velho, 28 anos. Ele tem atuado mais centralizado na Inglaterra. Então vai trazer o Richarlison, por exemplo, para atuar pelo lado esquerdo, por 30 milhões de euros. O Richarlison é melhor do que o Cebolinha pela ponta esquerda? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, tá? Muitas dúvidas se o Richarlison é realmente melhor do que o Cebolinha. O Cebolinha já demonstrou muito bom futebol durante a carreira dele toda. E que ele não seja titular, que venha um cara melhor do que ele para ser o titular, ele pode ser um reserva ali importantíssimo, entrando em todos os jogos, sendo que na temporada de 2026 ele é o titular, porque o Samuel Lino ainda não demonstrou ao que veio. Samuel Lino é um cara muito irregular e não está conseguindo desempenhar bem no Flamengo. Talvez até tenha que mudar o esquema tático. E não só isso, o Samuel Lino ele pode jogar de ala. Assim como o Filipe Luís botou ontem o Cebolinha de ala, o Samuel Lino pode jogar de ala. Então é um recurso que poderia ter sido feito, por exemplo, no segundo tempo. Tira o Ayrton Lucas que errou, deixa o Samuel Lino de ala, puxa o Pulgar para terceiro zagueiro e coloca o Cebolinha junto com o Samuel Lino. E aí a gente aumenta o poder de fogo do lado esquerdo. Dois caras incisivos dialogando com a Arrascaeta ali pela esquerda. Poderia ter sido uma saída, mas preferiu colocar o Cebolinha pela direita e tirar o Varela. Sendo que poderia ter deixado Samuel Lino e Cebolinha dentro das características do jogo. E agora, sabendo que o Cebolinha já demonstrou claramente que ele não quer ficar no Flamengo. Agora, o Cebolinha não quer ficar no Flamengo por conta da falta de interesse
ou por conta de problemas pessoais? Que eu acredito que não seja. Ele provavelmente quer voltar para o Grêmio ou quer ir para um time onde ele consiga jogar todas as partidas, até porque ele está indo para o final de carreira e ele quer jogar bola. Em relação a dinheiro, talvez ele já tenha feito o montante que ele gostaria de fazer e o salário dele indo para outro time não vai alterar em muito. Ele vai conseguir negociar um bom salário também em outro time brasileiro. Ou você acha que o Palmeiras não pode demonstrar interesse? O Corinthians, o Atlético Mineiro, o próprio Grêmio? Tem vários times que querem o Cebolinha. E o Flamengo, não renovando com ele, perde um ativo que hoje é titular do Flamengo e ainda pode estar reforçando um time rival que disputa títulos contra o Flamengo. Então a gente tem que analisar esses fatos. É uma declaração fortíssima. Eu espero que o Flamengo internamente consiga dar uma reviravolta nessa situação e que justamente encaminhe a renovação de contrato do Cebolinha, porque quem é titular hoje pelo lado esquerdo é o Cebolinha. Ele tem feito jogos fantásticos, Flanalítico. Não tem feito jogos fantásticos, não. Mas o Cebolinha é importantíssimo dentro do elenco do Flamengo. Ele não pode ficar de fora do Flamengo. Talvez daqui a 2 temporadas esteja em outros parâmetros, mas atualmente, hoje ele é dono da posição, ele é o titular e o reserva dele está abaixo dele. E não vejo uma perspectiva a médio prazo de Samuel Lino ser o titular da posição. Em 2026, pelo menos não. Talvez em 2026 ele consiga retomar confiança, fazer bons jogos, o Felipe Luiz encaixar o Samuel Lino de uma forma melhor para em 2027 sim encaixar. Mas o Flamengo precisa, a partir dessa entrevista, procurar um ponto esquerda para ser titular e que realmente desmonte defesas adversárias. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você faria a partir da declaração de Cebolinha? Daria mais moral para Samuel Lino? Tentaria contratar alguém urgente para o lado esquerdo no meio do ano? Porque para mim hoje é mais importante contratar um ponta direita do que um ponta esquerda. Porque o Carrascal não tem desempenhado bem pelo lado direito, o Plata não tem desempenhado bem. Para mim o melhor, apesar de estar voltando de lesão, é o Luiz Araújo, que é o cara mais incisivo, que chuta de média distância. Com essa declaração, a gente tem problema nos 3 lados de ataque. Do lado esquerdo, no meio faltando um centroavante equivalente ao Pedro, e pelo lado direito, que poderia, por exemplo, vir o Luiz Henrique. Mas sabendo dessa informação, aonde o Flamengo vai direcionar o dinheiro dele? É no centroavante? É do lado esquerdo? É do lado direito? Porque hoje você contratar um jogador de impacto para o ataque, tem que ter muito dinheiro. Ou acertar em uma grande aposta. Por exemplo, o Rian Roberto. Rian Roberto, que é craque na base, jogou 2 jogos esse ano e não desempenhou bem no profissional. Então tem que ver se o Rian Roberto, para ano que vem, estará preparado para ser, por exemplo, um reserva do Samuel Lino ou buscar titularidade. Como é que o Flamengo vai fazer esse planejamento? Vai apostar que o Rian Roberto vai ser titular para 2027? Eu não sei se o Rian Roberto vai estar pronto. Talvez só em 2028. Talvez ano que vem ele consiga ser reserva ali. Mas aí a questão é, Samuel Lino tem capacidade para ser o titular de 2027? Não foi o que ele demonstrou em 2025 e não é o que ele tem demonstrado até o momento em 2026. Ontem a gente precisou demais do Samuel Lino e ele não correspondeu. Era o único jogador mais incisivo do ataque do Flamengo, junto com o Plata. O Plata, que a gente critica tanto, ele tem desempenhado muito melhor. Muito melhor que, por exemplo, o Samuel Lino. Então, são essas questões que a gente tem que avaliar.
o Cebolinha não vai renovar, a gente tem que lidar com a realidade ou mudar isso internamente. Mas pelo que deu a entender, ele não vai querer renovar. E depois de uma declaração forte dessa, aí que fica ainda mais difícil pela renovação. Mas deixa aí suas opiniões no comentário, beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras!